vamos ao assunto que interessa, tá bom? Pessoal, o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje são os 3 caminhos, os 3 pilares para crer e se apropriar. Os 3 pilares para crer e se apropriar. Mas o que eu quero dizer hoje não é um método, sabe? Tipo assim, um método para crer esse é um método, não. São os 3 pilares, aonde eu achei uma maneira mais simples e mais fácil de explicar para todos aqueles que estão nesse processo. Então não é um método onde você vai pegar, vai anotar, vai passar e pronto. Não, são pilares, tá? São os 3 pilares para de fato você crer, ok? Mas não é um método, beleza? Mas vamos lá então. Quais são os 3 pilares para de fato você crer? Você está numa luta contra o pecado, você está procurando se apropriar de algo que Cristo fez, você não tem conseguido se apropriar disso, você está num processo de, eu creio, Abner, eu entendi, mas eu não consigo viver, tá? Então a pergunta é, muitos de nós falamos assim, eu entendi, mas eu não consigo viver. Esse é um processo que você está passando, que eu vou explicar hoje. Então vamos lá. Qual é o primeiro pilar? Qual é o primeiro pilar para você se apropriar da vitória contra o pecado? O primeiro pilar é a compreensão. O primeiro pilar é a compreensão. E o que seria a compreensão? Pega essa frase, anota essa frase. Você não se apropria do que você não compreende, porque enquanto você não compreende algo, você está caminhando na ignorância. E algumas lives atrás eu falei que a ignorância é o terreno de atuação do diabo. A ignorância, as trevas, a falta de entendimento é um terreno onde o diabo governa. Quando não entendemos algo, quando não sabemos que temos direito a algo, o diabo tem acesso a essa área e nos domina. A Bíblia fala na parábola do semeador, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, os corvos vêm e roubam. Ou seja, o diabo vem e rouba a mensagem. Então quando você ouve uma mensagem que tem o poder de mudar a sua vida, mas você não entende essa mensagem, de fato você é roubado. Isso é muito louco, porque a mensagem que mudaria a sua vida já foi ensinada a você, já foi falada a você, já foi transmitida a você, mas o seu coração não estava pronto para ouvi-la. Então, de fato, você foi roubado durante esse processo, porque você não compreendeu a mensagem, tá? Então o primeiro pilar é a compreensão, e a compreensão tem dois fatores dentro da compreensão. A primeira é a compreensão natural, que se você ainda está na luta contra o pecado, se você ainda não está conseguindo vencer, a compreensão natural é assistir todas as lives, é comprar o livro e ler o livro inteiro. Por quê? Compreensão natural é o seu empenho em absorver a informação e se dedicar para entender a informação. Peraí, deixa eu entender na Bíblia como que é essa vitória contra o pecado. Quais os textos bíblicos que provam isso? Aonde está escrito isso? E você se dedica para entender, biblicamente falando, como você tem direito a isso. Essa é a compreensão natural, que muitas pessoas não têm. Quando a gente fala que você não tem que lutar contra o pecado, a maioria das pessoas fala assim, você é louco, a gente tem que lutar, a gente tem que se sacrificar. Então essas pessoas já estão muito longe de compreensão. Não vão viver a vitória contra o pecado. Não dessa forma, tá bom? Então a compreensão natural é você entender naturalmente, com a sua mente aí, com o seu raciocínio, o começo, meio e fim do processo. Tá, Abner, eu terminei todas as lives, eu assisti e eu entendi. Só que aí você pode pensar assim, Abner, eu já li o livro, eu já ouço você há um tempo e eu já entendi que eu tenho direito à vitória contra o pecado. Só que eu ainda luto contra o pecado e ainda não vivo isso. Show! Você precisa do segundo caminho aí, o segundo fator da compreensão. Então vamos lá. Primeiro pilar para
crer nessa verdade. Primeiro pilar é a compreensão. Dentro do primeiro pilar tem a compreensão, que é o entendimento natural, e a compreensão espiritual, que é o entendimento espiritual. Então, quando você começa a ler e ouvir as lives, e ler o livro, e entender a informação, a sua mente vai se iluminando e você começa a dizer: uau, estou entendendo. Então essa é a compreensão natural. Porém, a compreensão espiritual é quando o Espírito Santo abre seu coração para que você compreenda a verdade que está ali de uma forma que naturalmente não é possível compreender. Então, você provavelmente já possa ter passado por isso. Quando você lê a Bíblia, você lê o mesmo texto, está lendo ali, já leu o texto várias vezes, mas de repente parece que o texto se abre na sua frente e você tem uma compreensão diferente daquele texto. Você fala: uau, nossa, eu nunca tinha lido esse texto dessa forma. Isso tem grandes chances de ser um entendimento espiritual, porque o Espírito Santo, ele abriu a sua mente, abriu o seu entendimento, abriu o seu coração para que você pudesse compreender aquilo que está na sua frente, mas você não conseguia ver. Nós temos uma prova disso que quando Jesus explicava para os discípulos que ele teria que morrer, que ele teria que no terceiro dia ressuscitar, várias coisas que ele explicava para os discípulos, a Bíblia fala que os discípulos não entendiam, porque o coração deles estava endurecido. Mas quando Jesus morre, ressuscita e aparece a eles, eu acho que está escrito em Lucas, Jesus morre, ressuscita e aparece a eles, a Bíblia fala que Jesus abriu o entendimento deles para que eles pudessem compreender as Escrituras. Até ali eles não compreendiam as Escrituras, por quê? Por causa do coração endurecido. É isso que impede você entender. É o seu coração que ainda está duro. Às vezes você fala: ah, eu já li e eu já até entendi naturalmente falando, mas eu ainda não consigo viver. É um coração endurecido. Calma, todos nós temos corações endurecidos em parte. E você precisa quebrantar o seu coração. Você precisa render a sua vida a Deus. E aí o seu coração fica pronto para receber a mensagem. Jesus falava por parábolas, por quê? Perguntavam para ele: por que você fala por parábolas? Ele diz: para que aqueles que vejam não enxerguem, aqueles que ouçam não entendam. Entende? Aqueles que vejam não percebam. E para que? Como assim, Abner? Jesus estava falando para eles. Para ele, Jesus não queria que eles entendessem? Não é esse o fator. Ele está querendo dizer que aqueles que ouvem a mensagem por parábola, usando ilustração, mas têm fome de Deus, ou seja, percebem que precisam daquilo, eles vão captar a mensagem. Não importa se ela está por parábola, ou não importa se ela está sendo dita de forma literal e direta. Eles vão captar a mensagem. E aqueles que estão com corações endurecidos, mesmo que seja uma parábola, ou mesmo que seja a mensagem direta, eles vão ver e não vão perceber, vão ouvir e não vão entender. Jesus estava falando de corações. Ele liberava a mensagem. E quem tem um coração faminto, pega a mensagem. Às vezes, não pega no sentido de entendi a mensagem inteira, mas sabia que Jesus era diferente e passa a segui-lo, independente que não entende totalmente de forma clara. Entende? Por isso que quando você está discutindo com alguém, tentando explicar a pessoa o que é o seu ponto de vista, mas a pessoa não quer te ouvir, isso é um coração endurecido. Ela não quer saber se você está certo ou não. Ela quer só ressaltar mais o ponto dela. Esse é um coração endurecido. E o que nos impede de compreender a verdade de forma completa é um coração endurecido. Eu tenho um coração endurecido. Você tem um coração endurecido. Em partes, tá? Em partes. Porque nós ouvimos a mensagem e ela demora para entrar no nosso coração e gerar fruto. E aonde se gera fruto? É no coração, não é na cabeça. É no coração. Portanto, existem dois fatores dentro do pilar da compreensão. Primeiro,
a compreensão natural, a qual você deve buscar informação, você deve ler as informações certas, ouvir as pessoas certas, ter o entendimento certo do assunto com o seu raciocínio lógico. Porém, isso não quer dizer que quando você compreendeu com o seu raciocínio lógico, você será liberto. Porque essa mensagem que você compreendeu com o raciocínio lógico precisa entrar em seu coração. E o processo de entrar no seu coração é quando o Espírito Santo abre o seu entendimento para que a mensagem encontre lugar para morar. Entendeu? Então, dentro da compreensão, tem a compreensão natural e a compreensão espiritual. Dentro da compreensão natural e da compreensão espiritual, tem mais fatores importantes que eu quero aprofundar. A compreensão natural, ela pode ser adquirida através de orgulho. Vamos dar um exemplo de Bíblia. Tem pessoas que conhecem muito a Bíblia, leem muito a Bíblia, conhecem textos de cor, mas não têm experiência com Deus, certo? Conhece todos os textos de Bíblia, conhece todos os textos bíblicos sobre prosperidade, mas vive escassez. Conhece todos os textos bíblicos sobre libertação do pecado, mas se masturba constantemente. Conhece todos os textos bíblicos sobre como ter uma família estruturada, mas a família está destruída. Essa pessoa pode ser você, ou você conhece alguém. Essa compreensão natural, ela é adquirida através de empenho e dedicação natural, mas ela não quer dizer que haverá uma transformação. Porque a transformação só vem por revelação. Anota aí. Transformação só vem por revelação, que é o entendimento espiritual. O entendimento espiritual, quando eu falo que o Espírito Santo abre seu entendimento para você compreender algo que humanamente você não compreendia, isso acontece por revelação. E a revelação pode acontecer através de uma palavra que você ouve, através de uma experiência que você vive. Vamos dar um exemplo. Você está no meio de um processo difícil financeiro. Vamos sair um pouco da área do pecado. Você está num processo difícil financeiro, tá? E no meio do processo, o nosso coração, ele tende a criar dois caminhos. Ou ele se endurece de vez dentro de um processo difícil, ou ele se quebranta e percebe que não consegue fazer nada sem Deus. E aí você está nesse processo, seu coração está nesse processo. Aí o que acontece? Você começa a ler a Bíblia e começa a entender mensagens sobre momentos difíceis, sobre adversidades que você não entendia. Vamos dar um exemplo. Tiago fala o seguinte, que nós temos que estar felizes por passarmos por provações, porque a prova da sua fé produz perseverança. Então o que o Tiago está falando? Esteja feliz por passar por adversidades e dificuldades, porque essas adversidades é o que provam se a sua fé é real. E se você manter-se firme dentro desse processo, você se tornará uma pessoa cada vez mais perseverante. Show! Se você está vivendo um momento de abundância, de bonança e nunca passou por adversidades, você vai achar que esse texto é idiota. Você vai falar assim, que feliz por passar dificuldade? Pirou, meu irmão? É porque você está vivendo um momento bom. Mas quando você passa por um momento difícil, você vai passar, todos nós passamos, esse texto vai se tornar muito mais poderoso para você do que é agora. Mas por quê? Menino, porque a ótica da onde você está vivendo é o momento que você está vivendo. E quando você está passando por processo, você fica mais humilde. Quando você está passando por abundância, você fica mais arrogante. Entende? Percebe a parada? Então assim, o entendimento natural, ele é importante, mas ele não é essencial para a transformação. A transformação vem pela experiência. É possível, Abner, ter um entendimento espiritual sem ter o natural? Sim, é possível. Por exemplo, a pessoa não conhece todos esses textos, todo esse entendimento que eu tenho transmitido através das lives e do livro. Não conhece, ela não tem esse entendimento. Só que ela dorme e ela sonha com Jesus. Aí ela sonha com Jesus na cruz e através dela ver Jesus na cruz, ela entende que ela tem o poder para vencer o pecado por causa daquele sacrifício obtido por experiência.
aquela revelação, aquela experiência que ela tem com Jesus faz com que ela nunca mais volte ao pecado. Por quê? Porque ela entendeu no espírito o poder do sacrifício. Ela não precisou ler livro, ela não precisou ter que se dedicar para entender toda aquela informação, mas ela viveu uma experiência com Jesus. Por isso que eu costumo dizer, eu não me importo o quanto de Bíblia você conhece, eu me importo se você tem experiência com Deus. Por isso que eu sou uma pessoa que glorifica muito teólogos, tá? Para mim não faz muita diferença não, porque conhecer Bíblia os fariseus conheciam muito mais do que todas as pessoas, só que eram endurecidos. E eu não estou dizendo que a teologia não é importante, eu não estou dizendo que conhecer Bíblia não é importante. Não puxa para esse lado, por favor, porque não é isso que eu estou falando. Conhecer Bíblia é importante. Mesmo que você viva a experiência, você precisa ter conhecimento bíblico. Você precisa ser profundo cada vez mais na sua Bíblia. Mas o que eu estou dizendo é que o conhecimento intelectual, o conhecimento por si gera orgulho. É o que a Bíblia diz. E orgulho endurece o coração. O conhecimento gera orgulho, mas o amor edifica. A Bíblia diz. Então o que eu quero dizer é que a revelação é o que transforma, não o conhecimento intelectual. Então você obtém conhecimento intelectual, show, maravilha. Por exemplo, o que você deveria fazer? Pegar esse livro. Abner, então eu não vou ler seu livro, porque é um conhecimento intelectual. O que você deveria fazer com qualquer livro ou qualquer coisa que você vai ouvir? Espírito Santo, eu estou começando esse livro. A parte dele que serve para mim, por favor, abra o meu entendimento. Eu estou lendo esse livro contigo. Eu não quero simplesmente obter informação, guardar a informação e ficar por isso mesmo. Eu quero entender por revelação, para que de fato eu viva uma transformação. Então, abra o meu entendimento para entender a informação aqui dentro desse livro, que vai vir de encontro ao momento que estou vivendo. Simples. Dependência do Espírito Santo, sempre. Eu tenho certeza que você já viveu isso, que é obter algumas revelações do Espírito. Talvez você nem saiba que já obteve, tá? A maioria das pessoas ouve Deus e nem sabe que ouve Deus. Então assim, você já obteve algumas revelações do Espírito, diretamente do Espírito, sem ler livros. E isso mudou sua vida. Por exemplo, às vezes você fala o seguinte, eu acredito que as coisas devem ser feitas dessa maneira. Aí alguém te pergunta, por que você acha isso? Não sei, eu só tenho uma certeza no coração. Eu criei uma certeza no coração de que as coisas devem ser feitas dessa maneira. Isso pode ser o próprio Deus que já te revelou. Entende? Uma das formas de ouvir a voz de Deus é através de uma certeza interna. O que seria isso? Não sei. Em algum momento você passou a ter uma certeza interna de que algo deve ser feito referente a isso. É uma das formas de Deus falar com você. Isso é muito louco, porque se você não sabe discernir a voz de Deus dessas formas, você fica esperando Deus falar, menino, faça isso. Você está perdendo grandes oportunidades de viver na terra de forma abundante, útil ao reino, porque você ainda não compreende como Deus fala. Mas, não é o assunto da live de hoje. Quando você obtém informação por revelação, que é vivida por experiência, essa informação é gravada no seu coração. E lógico que você tem que regá-la, né? Porque você recebe a revelação, mas você deve viver a revelação. E vou dar um exemplo disso. Já me perguntaram no direct e nas caixinhas de perguntas assim, Abner, é possível, depois que você obtém vitória sobre o pecado, regredir? Né? Sim, é possível. Ué, Abner, como assim? Mas se não é vitória, como é possível regredir? É possível regredir porque a minha vitória e a sua vitória está na cruz. Se você deixar de depender da cruz e achar que a vitória está sob o seu controle, você regride. Certo? Enquanto você depende da cruz, porque a vitória está na cruz, na morte e ressurreição de Cristo, enquanto você depende disso, o pecado não tem força contra você. Mas nos momentos que você pensa, deixa o orgulho subir ao seu coração e passa a se gloriar das suas atitudes e da sua santidade,
você abandonou a cruz. E aí o pecado passa a ter uma certa força sobre você. Entende? Certo? Então nós estamos no primeiro pilar, que é o pilar da compreensão. O pilar da compreensão é: você não acessa o que você não compreende. Por isso é importante você entender como viver vitória contra o pecado naturalmente e espiritualmente. Certo? Pessoal, se você tiver pergunta, coloca na caixa de perguntas, tá? Vocês não costumam fazer muitas perguntas. Não sei por quê. Coloca na caixa de perguntas, ou na bolinha de perguntas, ou no balão de perguntas, que eu respondo a pergunta, tá bom? Beleza. Vamos para o segundo pilar. O segundo pilar, esses pilares que eu tô falando, primeiro pilar, compreensão, segundo pilar, aceitação, terceiro pilar, apropriação, é o mesmo pilar para obter vitória contra o pecado, é o mesmo pilar para crer na prosperidade, é o mesmo pilar para crer que você tem o poder do Espírito Santo para curar os enfermos, é o mesmo pilar para tudo, tá? Eu só encontrei uma maneira mais simples de explicar. Vamos lá. Página 105. Segundo pilar, aceitação. Esse é o pilar mais importante de ser explicado, tá? E talvez, eu não sei, eu acho que eu vou ficar no pilar 1 e no pilar 2 e só fazer o pilar 3 na outra live. Vamos ver se dá tempo de fazer tudo, tá? Vamos lá. Pilar 2, aceitação. Você já percebeu que tem certas coisas para você que parecem verdade? É lógico, você já entendeu com a sua mente. Você fala assim, uau, entendi essa parada, agora sim eu vou viver. Mas ainda assim você não consegue viver? Você já ouviu, você já creu em sua concepção, mas ainda assim você não consegue viver. E aí você não entende, fala assim, por que eu já sei dessa parada aí, por que eu não consigo viver se eu já sei? Esse é o processo de aceitação. O que é o processo de aceitação? É o processo em que o seu coração ainda resiste a essa verdade. E ainda está com dificuldade de aceitá-la por completo. Porque você só vai viver algo que o seu coração aceitou por completo. Mas por que o meu coração não aceita essa verdade, Abner? Por exemplo, a luta contra o pecado, a vitória contra o pecado. Por que o meu coração não aceita a vitória contra o pecado? Porque no seu coração há crenças antigas que diz que você deve se esforçar e pagar o preço para ter santidade. E essas crenças que estão instaladas em seu coração lutam contra a verdade que o pecado é obtido pela fé na cruz. As crenças anteriores é que lutam e resistem contra a crença que quer entrar e te tornar livre. Essa é a grande luta. Esse é o processo de aceitação. Paulo fala isso. Paulo fala isso em 2 Coríntios 10, versículo 3 e 5. Paulo demonstra um pouco isso. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Ou, em algumas linguagens ele fala, destruímos todos os sofismas e altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Então ele está dizendo que as armas em Deus são poderosas para destruir fortalezas. Ele está dizendo que essas fortalezas são argumentos, são sofismas. As fortalezas não são lá no mundo espiritual. Lógico que lá existem fortalezas, mas ele não está falando dessa. Ele está falando das fortalezas que estão no nosso coração. Tudo que aprendemos se tornaram crenças, e essas crenças se tornaram fortalezas, que precisam ser destruídas para que você possa viver a vitória contra o pecado. Se você aprendeu a vida inteira que o pecado é um grande inimigo, que você tem que lutar com ele pro resto da vida, se você aprendeu que você tem que jejuar, matar a sua carne, se sacrificar, pagar o preço, para então o pecado não ter forças, essas verdades, essas mentiras, na verdade,
se tornaram verdades para você. Elas são mentiras, mas elas são verdades para você. E assim você vai viver a partir delas. Então elas se tornaram fortaleza em seu coração. Para que você tome posse da vitória contra o pecado através apenas de depositar a fé no sacrifício, você vai precisar derrubar essas fortalezas para que essa verdade entre em seu coração e de fato você passe a desfrutar disso em sua vida. Entendeu? O que eu acabei de ensinar agora é uma chave muito louca, que provavelmente a maioria de vocês está vivendo, se não no pecado, em alguma outra coisa. Eu estou vivendo isso em outras áreas. Mas vamos lá, vamos aprofundar isso. Vamos aprofundar isso. Eu vou explicar para você 2 tipos de fortaleza que Paulo fala. Ele fala assim: as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas e altivez. O que é um sofisma? Sofisma, anota aí, é uma mentira sofisticada, ou seja, é uma mentira que tem aparência de verdade. É uma mentira que tem aparência de verdade. Essa palavra sofisma vem dos gregos. Os gregos, filósofos, eles repetiam uma mentira através de discurso até que ela se tornasse verdade. E assim se cria um sofisma. Vamos dar um exemplo da situação que nós estamos contando aqui. Sofisma é uma mentira que tem aparência de verdade. Deixa eu beber um gole da água aí. Minha garrafinha rosa, porque a minha quebrou, eu uso da minha esposa. Vamos lá. Uma mentira que tem aparência de verdade. Abner, você tem que lutar através de jejum e oração para vencer o pecado. Ela tem aparência de verdade, certo? Nós aprendemos tanto isso, que ela tem uma aparência. Peraí, faz sentido jejuar e orar para vencer o pecado, faz sentido, né? Faz sentido, tem uma aparência de verdade, mas é uma mentira. Porque o pecado foi destruído na cruz, o poder dele sobre você. Então o fato, a simples questão de você crer nisso, você obtém a vitória. Eu conheço pessoas que obteram vitória sem nunca nem jejuar nem orar, simplesmente por crer, certo? Mas por essa verdade, na verdade, essa mentira, você tem que jejuar e orar, ela tem uma aparência de verdade, ela tem uma aparência de fazer sentido, ou seja, ela parece fazer sentido. Por isso ela é um sofisma. Ela foi tão repetida que se tornou uma verdade em seu coração. Tanto que quando eu falo isso, quando eu ensino isso, você, mesmo que concorde comigo intelectualmente, o seu coração rejeita. Você diz, ué, mas o que ele fala tá fazendo sentido, mas seu coração tá assim, não, mas será que é assim mesmo? Ele não tá falando que as coisas são fáceis demais? Existem muitos benefícios de jejum, existem várias lives minhas falando sobre o assunto, mas não convém aqui agora. Em um outro momento eu falo. Mas tem conteúdos meus aí sobre jejum, tanto aqui quanto no YouTube. Portanto, existem fortalezas no seu coração que são crenças, conceitos, argumentos que lutam contra a verdade de Deus. E os sofismas que estão guardados no seu coração são todas as mentiras que você ouviu que aparentam ser verdade. Elas criam morada, se tornam um hóspede no seu coração. Um hóspede indesejado, mas se torna um hóspede. E quando você ouve um evangelho puro e simples, como a vitória contra o pecado é obtida pela fé, esse hóspede não quer permitir que essa nova verdade more em seu coração. Porque ele sabe, esse hóspede, que para essa verdade morar em seu coração,
ela vai precisar sair do lugar. Não tem como as duas morarem. Não tem como a verdade, você tem que lutar, jejuar e sacrificar para vencer o pecado, morar junto com o pecado é obtido apenas pela fé. As duas não moram junto. Uma tem que sair e dar lugar à outra. Percebe a parada? Percebe como isso é poderoso? Da mesma forma, a verdade que Cristo nos deu prosperidade na cruz, não tem como ela morar no mesmo coração que pensa que ser pobre é um sinal de santidade. Não dá. As duas não podem morar. Uma tem que abandonar para a outra morar. Entende? É assim que as coisas acontecem. E é por isso que, mesmo que intelectualmente você concorde comigo sobre a vitória contra o pecado, ou intelectualmente você concorde que a prosperidade é um direito seu, você não vive, porque o hóspede indesejado no seu coração não permite que essa verdade more de fato. Ela mora talvez no seu intelecto, mas ela não mora no seu coração. E você só vai viver verdades que moram em seu coração. Então você está nesse processo de aceitação. Percebe? Percebe que o pilar, primeiro, você compreende. Pô, eu compreendo que a vitória contra o pecado é um direito meu. Show, compreendi. Abner, assisti suas lives, entendi o seu conceito, li o livro, entendi. Show, beleza. Mas ainda assim você não vive. Por que você não vive? Porque você precisa destruir as fortalezas que estão no seu coração, que lutam contra essa verdade. Só que quando eu digo você destruir, de fato não é você que vai destruir. Você vai decidir assumir a responsabilidade de destruir. Mas quem destrói é o Espírito Santo. Mas como eu postei ontem aqui no Instagram, eu falei, se você não decidir mudar, nem o Espírito Santo pode te mudar. Se você não decidir abandonar seu entendimento, suas crenças antigas, seu orgulho, seu apego aos ensinamentos do passado, não, o Espírito Santo não consegue fazer nada, irmão. Porque o Espírito Santo ele não vai contra a sua vontade. Deus nos deu livre-arbítrio, mesmo que muitos teólogos idiotas não acreditam em livre-arbítrio, mas Deus nos deu um poder de decisão. Se Ele não tivesse nos dado um poder de decisão, Deus seria manipulador e controlador, o que não é o caso dele. Deus não tem controle de tudo, Deus não é um manipulador, Ele te deixa livre, porque o amor sempre deixa o outro livre, o amor sempre deixa o outro escolher. Se você é um marido e a sua esposa fala assim, vou sair de casa, e você não vai sair de casa não, porque eu sou marido aqui, você não a ama. Sempre, quem ama, dá ao outro poder de escolher. Se você acha que Deus não te dá poder de escolher, ou seja, livre-arbítrio, então você considera Deus um manipulador e um controlador. Então a visão que você tem de Deus é extremamente deturpada. Portanto, para você mudar, você precisa decidir mudar e render essa mudança ao Espírito Santo. Aí então ele pode começar a trabalhar no seu coração. E o trabalhar do coração vai precisar de uma decisão sua diária, porque é dolorido. Realmente é dolorido. É difícil abandonar as crenças. É difícil abandonar os pensamentos antigos. Talvez vai precisar abandonar ambientes, talvez vai precisar abandonar conexões com certas pessoas. A decisão envolve isso. Decisão envolve renúncia. Se você quer decidir... Deixa eu beber água de novo, que tá dando pigarro. Se você precisa decidir ter uma vida mais saudável, você vai precisar renunciar a andar todos os dias, pelo menos, com aqueles amigos que comem besteira o tempo todo. Se você precisa decidir prosperar, você precisa decidir se conectar com pessoas que têm uma mentalidade próspera e cada vez menos se conectar com pessoas que têm uma mentalidade pobre. Mas entenda uma coisa, eu não estou dizendo de desprezar pessoas, tá? Não tem nada a ver com isso. Não anda mais com pobre, não anda mais com gordo, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que você precisa proteger o processo de transição a qual você está passando. Você está transicionando de uma vida religiosa para uma vida livre.
Você está transicionando de uma vida escrava do pecado para uma vida de santidade. Você está transicionando para uma vida de escassez para uma vida de prosperidade divina. Você tem que proteger o que você está vivendo. Por quê? Porque tudo que você ouve encontra um lugar no seu coração. Existe porta de entrada para o seu coração. E uma das portas de entrada é os seus sentidos. Aquilo que você ouve tem porta de entrada no seu coração. Então, se você está no meio de um processo, de uma luta contra o pecado, procurando se apropriar da verdade que só depositar fé no pecado, na vitória, você vai desfrutar e vai viver dela. Aí você vai lá, vai num culto, numa igreja lá, qualquer, e a pessoa fala, você tem que sacrificar, você tem que lutar, tem que jejuar, tem que orar, tem que ter santidade, você tem que pagar o preço. E aí, o que acontece é que você ainda está no processo, você não crê totalmente naquilo, você está no processo. Então isso que esse pastor está falando vai encontrando morada no seu coração, vai encontrando morada no seu coração e vai fortificando a fortaleza que já está lá. Entende essa loucura? Por isso que a maioria das pessoas não vivem as paradas que Deus tem. E a maioria das pessoas, eu incluo a mim, porque eu ainda não estou vivendo tudo que Deus tem. Porque decisão exige renúncia, decisão exige corte. Decisão exige radicalidade. Você precisa, de fato, falar assim, eu vou viver isso, não importa o que eu tenho que fazer. Não importa o que eu tenho que fazer. Se eu tenho que me desconectar de ambientes, eu vou me desconectar de ambientes. Se eu tenho que me desconectar de pessoas, eu vou desconectar de pessoas. Se eu tenho que começar a ter hábitos diferentes, eu vou ter hábitos diferentes. Mas eu vou viver isso. A maioria das pessoas não tem essa gana, essa garra. Elas acreditam que se Deus fez, vai cair no colo. Mas Jesus morreu por mim e me deu o perdão dos pecados. Ele me deu a vitória sobre o pecado. Então eu vou esperar a vitória sobre o pecado. Não. Você não vai viver o que Jesus fez. Você vai viver o que você crê que Jesus fez. Anote isso daí, por favor. Deixa eu até anotar, porque isso aqui também vai pro Instagram. Você não vai viver o que Jesus fez. Você vai viver o que você crê que Jesus fez. E quando eu falo crer, é crer de todo o coração. Tá? Crer de todo o coração. Então, quando Paulo fala das fortalezas, ele cita primeiramente o sofisma, que eu acabei de explicar. Mentira sofisticada, mentiras repetidas que acabaram se tornando verdades. Tá? E o segundo argumento que ele diz é a altivez. A altivez é outra palavra para arrogância e orgulho. O sofisma, pessoal, ele é bem sutil. Se você não estiver consciente, você não percebe uma mentira sofisticada. Você não percebe. Por exemplo, uma mentira sofisticada. A Bíblia tem um texto lá. É muito difícil que o rico entre no reino de Deus. Ou ela tem um texto lá que fala assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, certo? Só que quando você começa a receber esse ensino, as pessoas que ensinam começam a falar: o dinheiro é a raiz de todos os males, não o amor a ele. E de repente, essa mentira repetida diversas vezes, o dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro é a raiz de todos os males, ela construiu uma fortaleza. Sutil. Sutil. Porque a Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro. Aí você acha que é o dinheiro. E sutilmente ela encontrou essa mentira, ficou lá guardada no seu coração. E faz com que você viva dificuldades financeiras o tempo todo. Certo? Beleza. Agora, a altivez ela não é sutil. A altivez é uma oposição explícita. A altivez é o orgulho mesmo. A altivez é a arrogância mesmo, que diz assim: para, meu, esse negócio de vitória contra o pecado sem jejum é coisa de fraco. É coisa de crente da parede preta. É coisa de hipergraça. É coisa de pessoas que precisam, que querem dizer que você pode pecar à vontade. Essa é a altivez. A altivez é a oposição explícita àquela verdade.
É quando você ouve algo e o seu coração já lá de cara já rebate, fala assim, não, isso aí é mentira, isso aí é... Você pode não expressar isso, mas é o que o seu coração diz. Quando eu falo, você não tem que se esforçar para vencer o pecado, você fala, mais um aí da hipergraça. Essa é a altivez. É uma outra fortaleza que precisa sim ser vencida. Se as mentiras que você tem no seu coração, que possam ser altivez, que possam ser sofisma, ou que pode ser os dois, elas precisam ser derrubadas pela revelação do Espírito Santo. Então essa verdade da vitória contra o pecado, sem esforço, essa verdade da vitória contra o pecado, simplesmente pela fé em Cristo, vai encontrar morada em seu coração. E quando ela encontra morada em seu coração, você vai viver isso de forma natural. Por isso que você está num processo de aceitação. E dentro desse processo de aceitação, onde há uma luta dessas fortalezas, essas fortalezas sempre vão aparecer como argumentos, tá? Por exemplo, eu falo o tempo todo que você não tem que se esforçar para vencer o pecado. Aí começa a vir argumentos, os argumentos começam a aparecer. Você fala assim, mas e o jejum? Eu não disse que tem que jejuar? Mas não quer dizer que eu não tenho que orar? Então quer dizer, os argumentos começam a aparecer. E esses argumentos, na verdade, são apenas a sua fortaleza dando sinal que ela está ali. Ela sempre vai apresentar argumentos para que você não creia nisso. Certo? Claro que existe diferente. Existe a pessoa que questiona porque quer crer. E existe a pessoa que questiona porque não crê. Existem dois. Aquela que questiona porque quer crer, ela está falando assim, me explica essa parada do jejum, da oração, porque de fato eu quero crer nisso. Eu acredito que essa parada que você está falando é verdade. Mas eu ainda não entendi essa questão. Eu não preciso jejuar, não preciso orar para vencer o pecado. Me explica aqui. É a pessoa que questiona porque quer crer. Agora existe a pessoa que questiona porque não crê. Então você quer dizer que não precisa jejuar mais? Que evangelho é esse que não precisa jejuar mais e não precisa orar mais? É um questionamento incrédulo. Percebe a diferença? A Bíblia dá um exemplo dessa diferença, mas não dá para eu me aprofundar agora, tá? A altivez, pessoal, só para deixar uma definição que eu gosto, que a altivez é outra palavra para arrogância. A arrogância, eu gosto de uma definição da Brené Brown para o que é arrogância. Ela fala assim, arrogância é acreditar que a forma que você pensa é a única que existe. Isso é arrogância. Entendeu? Não, é assim e pronto. Eu creio nisso e pronto. Eu aprendi assim e pronto. Se você não é uma pessoa aberta a ouvir outras pessoas com verdadeiro interesse, com um coração humilde, você é um arrogante. E o arrogante tem o coração endurecido. E quem tem o coração endurecido não recebe revelação. Porque a revelação só entra em um coração humilde, aberto. Uma terra boa. Estamos no final aqui, não vai dar para partir para o pilar 3. O pilar 3 eu vou falar na terça-feira que vem. As fortalezas se apresentam sempre como argumentos, tá? Como eu acabei de falar. E uma das coisas que existem duas formas aí de o Espírito Santo, na verdade, você saber, você ter revelação de quais crenças que estão no seu coração. Existem duas formas, tá? Quer dizer, existem mais, mas eu vou falar essas duas formas. A primeira é a crise. Eu lembro de quando eu era noivo, e já contei minha história várias vezes aqui, e o pecado a qual eu cometi foi exposto para várias pessoas, e eu feri o coração da minha noiva na época, feri o coração dos meus pais, feri o coração daqueles que estavam próximos a mim. Quando veio a exposição, foi como eu percebi quão orgulhoso e egoísta eu era. Eu começava a pensar, falei, caraca, como que eu deixei que acontecesse, que chegasse a esse nível o meu comportamento? Mas por que eu pensei nisso? Porque veio a crise. Eu fui exposto, eu fui julgado, eu fui criticado, abandonado. Então a crise me fez refletir.
e a crise me revelou quão egoísta eu era. É a pressão, é a dificuldade, é a adversidade. A adversidade mostra o seu coração. A adversidade revela. A adversidade revela que você não crê tanto em Cristo como você pensa. A adversidade revela que você não depende de Deus tanto quanto pensa. A adversidade revela que tudo que você fala que crê e que é uma verdade na hora da pressão não é tão verdade assim. É a adversidade, é a crise, é a pressão, revela. A pressão tem esse poder. Como que a Bíblia mostra isso num texto? Está lá no Velho Testamento, mas contextualizando para o texto de agora. Ó, se liga. Deuteronômio 8:2. Deus diz o seguinte: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. A Bíblia diz que Deus conduziu o povo no deserto e os colocou à prova para realmente perceber aonde estava o coração deles. Agora pensa comigo, Deus é soberano, onisciente. Ele precisa saber aonde está o nosso coração? Não, ele sabe onde está o nosso coração. A prova foi para que aquele próprio povo percebesse onde o coração deles estava. Porque Deus sabia que o coração deles não estava nele. O deserto, que não é Deus que nos coloca, somos nós que entramos no deserto pelas nossas próprias decisões erradas. O deserto prova aonde está o seu coração. Então a crise revela as suas crenças e as fortalezas que estão no seu coração. Agora, Abner, existe um caminho que é possível ter revelação das crenças do meu coração sem passar pelo deserto? Sim, claro. A revelação do Espírito. Só que a revelação do Espírito, sem passar pela crise, só é possível se você for muito humilde. Porque nós não estamos aí buscando... É difícil encontrar pessoas que estão buscando perceber que o que elas creem não é tão verdade assim. Não existem. A maioria das pessoas só estão querendo confirmar o que elas creem, né? Porque suas crenças definem sua visão de mundo. Então, se você não for tão humilde a perceber que a sua visão de mundo não é a realidade, na verdade é só a sua visão de mundo, você não vai ter revelação do Espírito, porque o Espírito só revela, não é que ele só revela, ele está procurando revelar para todo mundo, mas só capta a revelação um coração humilde que sabe que não tem toda a verdade, que sabe que precisa de mais de Deus, que é o que Jesus diz dos pobres de espírito. O que é o pobre de espírito? Não é a pessoa que não tem dinheiro, tá? O pobre de espírito é alguém que sabe que espiritualmente sempre está em necessidade. Sempre está aberto para mais, para receber mais. Entendeu? A parada? Então, existem dois caminhos aí que nos fazem entender aonde está o nosso coração. A crise, a pressão, a dificuldade, a adversidade. Que tudo isso é um só, tá? Que é a crise. E o outro é a revelação do próprio Espírito. O Espírito Santo pode revelar onde está o seu coração sem você precisar passar por uma crise. Mas para aí você precisa estar no lugar de intimidade, você precisa estar com o coração centralizado em Cristo, você precisa estar humilde para receber revelações. Entende a parada? Vou colocar um texto que demonstra isso, tá? É Romanos 2:29. Parte B do versículo fala o seguinte: e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. E aqui demonstra muito claramente que se você lê a Bíblia sem a direção do Espírito, não quer dizer que o que você leu vai guardar no seu coração. É só o Espírito Santo que marca verdades em seu coração. Tá? Então o que eu quero dizer para você, que nós vamos falar na próxima live. Na próxima live eu vou para o terceiro pilar, tá? Nós falamos sobre compreensão e falamos bastante sobre aceitação. O terceiro pilar é a apropriação. De fato, se apropriar da vitória. E aí, eu vou falar um pouco mais, aprofundar, para nós chegarmos a essa frase aqui. Ó. Qual é essa frase? No momento em que seu coração crer completamente que a obra consumada da cruz lhe deu vitória contra o pecado, isso se manifestará em sua vida. No momento que você crer completamente. E crer completamente exige a destruição das fortalezas que se apresentam como argumentos. Certo, pessoal? Meu conselho, entre no grupo
Eu sempre mando no grupo, depois eu edito essa live, subo no YouTube, mando no grupo a playlist completa no YouTube. Tem a playlist completa, série Como Vencer o Pecado, sem esforço próprio. Tá completa lá no meu YouTube. É bom que dá pra você assistir na TV, dá pra você assistir 1.5, 2 vezes mais rápido. Então eu aconselho você entrar no grupo. Se você ainda não... O link eu vou postar no Store de novo hoje, mas qualquer coisa você pede pra mim no direct que eu mando pra você, certo? Até terça-feira que vem. Terça-feira que vem vamos ver. Nós vamos falar de apropriação. Nós vamos falar do terceiro pilar, a apropriação, que ainda está dentro do mesmo capítulo. Show, pessoal? É isso. Tamo junto. Fiquem na paz.